I think I take myself too serious. It's not that serious. Ouve e perceberás. Os jovens também têm opinião. Este país não é para jovens. Bem-vindos a Este País Não é para Jovens, uma visita semanal à opinião dos jovens, aqueles que são muitas vezes acusados de não terem opinião. Este país começou com a opinião jovem dos jovens de Amarante, mas a partir de hoje anexamos também a opinião jovem em Penafiel. Foi como uma OPA amigável, ou uma nacionalização das opiniões que já eram reclamadas há uns tempos. Comigo, José Carlos Barbosa, um não moderador ao vosso serviço, vão estar quinzenalmente, alternando com a Juventude de Amarante, os jovens Duarte Graça, do Bloco de Esquerda de Penafiel, o Tiago José, da JS de Penafiel, e o Rui Pedro, da Juventude Social Democrata de Penafiel. Boa tarde, jovens. Sejam muito bem-vindos e obrigado pela coragem em aceitar este desafio. E começam numa semana em que, à nossa volta, também se começam a definir quem são os candidatos às câmaras municipais. O PS em Amarante tem um deputado, o engenheiro Hugo Carvalho, para tentar tirar da cadeira a coligação PSD-CDS a firmar Amarante. O PSD de Lousada apresentou o seu candidato ainda esta semana. No Marco já sabemos há mais tempo que quem é a candidata pelo PSD que vai tentar derrubar a doutora Cristina. E um pouco por todo o lado começam a surgir os nomes. Em Penafiel, pessoal, como é que estamos? Tiago? Estamos bem, temos o Paulo Araújo Correia, que é um jovem que, curiosamente, tem a mesma idade que o Alberto Santos tinha há 20 anos atrás, quando tirou o PS do poder para passar para a coligação, na altura com o PSD. Ou seja, o Paulo Correia é um jovem do sul do concelho, de Rio Mau, com 33 anos, é advogado de profissão, esteve até há bem pouco tempo na CEAP, ou seja, na Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, foi dos que ajudou a criar a geringonça, que nós já falámos no último debate, e também esteve no Ministério das Infraestruturas, por isso é alguém com mais do que competências políticas, pessoais e profissionais para virar PS à esquerda, como já acontece em quase todos os distritos. Muito bem. O PS não, Penafiel. Duarte, o Bloco de Esquerda tem já um candidato assim em vista? Assim, naturalmente acho que aquilo que é sempre observável em todas as eleições é que, em geral, o processo de anúncio de candidaturas e tudo isso no Bloco costuma ser um pouco mais tardio que em muitas outras forças políticas. A verdade é que neste momento ainda há, ainda estamos a fazer a natural discussão interna, mas o que é certo é que, de qualquer forma, nos vários conselhos que referiste, muito provavelmente em todos haverá candidaturas do Bloco de Esquerda que se procurarão afirmar, naturalmente, pelos valores do Bloco, com a perspectiva local, que é fundamental, isto porque, sobretudo ao nível das autarquias, é importante dizer que uma das coisas que preocupa o Bloco de Esquerda é, sobretudo, que, por exemplo, o tipo de solução que nós vimos da geringonça que o Tiago referiu é muito mais difícil a nível local, porque as semelhanças entre PSD e PS são até maiores do que aquelas que já preocupam a nível nacional. Muito bem, e a seu tempo, então, surgirão os candidatos. Já agora, Rui, o PSD está tranquilo em Penafiel, pelo menos. Sim, foi aprovado recentemente o Dr. Antonino como candidato a Penafiel. Ainda não foi tornado público, mas em princípio deverá ser ele e manter o projeto da coligação Penafiel quer. Muito bem, malta. Então, nesta semana em que ainda faltam uns meses para o verão, acham que vamos aguentar até lá? Começo por ti, Duarte. Achas que a malta vai conseguir aguentar até ao verão? Eu acho que a grande questão é que resposta é que existe para se garantir que as pessoas têm condições para enfrentar e para aguentar o confinamento, não é? Nós sabemos que vai haver sempre um cansaço, vai haver sempre um elemento de se pensar pura e simplesmente, quer dizer, de chegar ao limite
de estar fechado em casa e tudo isso. Portanto, eu acho que aquele que deve ser o foco principal é a par da mensagem de que o confinamento é importante e de que, por exemplo, no caso das manifestações, acho que é legítimo fazê-las na mesma, mas como todo o conjunto de preocupações que são fundamentais, a questão do distanciamento, a questão de se manter a segurança, de serem manifestações, enfim, pacíficas, que sirvam para passar uma mensagem. Acho que isso é muito importante também, mas é mesmo a questão das políticas públicas, não é? Como é que, no caso da habitação, no caso dos transportes, no caso da educação, da saúde, como é que garantimos que as pessoas têm as condições, sobretudo materiais, mas também, por exemplo, psicológicas, ao nível do apoio psicológico, para aguentarem durante todo o tempo que ainda falta. Muito bem, deixa-me só ouvir então os teus colegas em relação a isto. Tiago, então, achas que os jovens têm-se portado bem e que vão aguentar estoicamente sem começarem a ir para a rua fazer barulho? Não, eu acho que sim, eu acho fé? que devem, e basta olhar para os números. Sim, e acho que basta olhar para os números e ver-nos comparativamente aos outros países da Europa, nomeadamente o Reino Unido, a França, que acho que já é o 5º país do mundo com mais casos de Covid, a Alemanha, mesmo a Turquia, e para vermos como é que está Portugal, ou seja, nós demoramos 2 meses a pagar a fatura do alívio das medidas que tivemos no Natal, na minha opinião, acho que o governo aí pecou um bocadinho, e agora estamos novamente na casa dos 500, 400 casos diários, e acho que isso é prova mais do que suficiente para que as pessoas têm mesmo que aguentar e estar em casa. Acho que custará certamente mais a um empresário que tem empresa fechada, que não pode laborar, não pode produzir e ter de ter fechada para estar em confinamento, que um estudante que está em casa em teletrabalho e tem que estar nas aulas. Muito bem, e então, já agora, Rui Pedro, só para terminarmos esta e avançarmos para o resto, mas achas que os jovens vão se aguentar? Sim, eu acho que os jovens cada vez mais estão mais convencidos e já estão a aprender a conviver com isto. Eu acho que a classe que tem mais dificuldade é os idosos, porque eu acho que os jovens, como já começaram a ser preparados e a mentalidade é outra, já conseguem conviver com isto. Vamos avançar então para os assuntos ou conhecimentos que os jovens de Penafiel gostavam de dar a sua opinião. A esta fase eu costumo lhe chamar a grande cena da semana e o Pedro é quem começa. E logo com uma cena de ficção, acho eu. Portugal vai acolher uma estrutura permanente europeia para o eu nem consigo dizer a palavra, empreendedorismo, assim é que é. Aonde? Em Lisboa. Temos dos melhores centros europeus de investigação em Aveiro ou em Braga, mas só em Lisboa é que há condições para que uma coisa destas possa acontecer. Pedro, foi um prémio para o Medina ou o que é que tu achas que aconteceu? É sim, lá está. O que eu contestei na semana passada pelo secretário de Estado e foi tornada pública a criação de uma estrutura europeia dedicada ao empreendedorismo, que, segundo o próprio, visa competir com áreas geográficas na inovação tecnológica. O que, por um lado, é positivo, porque a estrutura europeia fica sediada em Portugal, mas, por outro lado, adivinhem só, mais uma vez, o que é que o governo decidiu e onde decidiu sediar. Não é em Bragança, não é? Não é em Porto Alegre. Mais uma vez, Lisboa. O que vindo deste governo nada me espanta. E porquê é que eu não fico surpreendido já disto tudo? Vou dar 2 exemplos. O que se passou com a candidatura para a sede da Agência Europeia do Medicamento em 2017. Primeiro, o governo do Dr. António Costa tinha como intenção, mais uma vez, a candidatura da capital para receber este organismo, mesmo já tendo Lisboa 2 agências europeias, a da Segurança Marítima e o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. E depois de muito ruído, lá acabou por voltar atrás e apresentar o Porto como cidade candidata a receber a sede da EMA, fragilizando logo à partida, não é? Uma candidatura que tinha tudo para poder ganhar. Segundo, e mais insólito, é o da promessa do Primeiro-Ministro em transferir a autoridade do mecanismo, o Infarmed, de Lisboa para o Porto. Pois eu acho que esta decisão ficou pendente de um estudo que a Comissão Independente para a Descentralização nunca chegou a receber. Esta mesma comissão, eu acho que deveria pronunciar-se sobre a deslocalização, no entanto,
que o governo não fez qualquer pedido nesse sentido, e a questão, eu acho que ficou metida um bocado na gaveta, onde permanece até hoje trancada. Eu acho que estes são 2 exemplos que eu posso dar, e até tenho aqui mais, que é uma tendência que o governo prefere, sem dúvida, a capital, é Lisboa. Com a criação e a fixação do território luso, desta identidade europeia, dedicada ao empreendedorismo, o governo tinha uma excelente oportunidade de valorizar o nosso país em todo, nomeadamente o norte e o centro de Portugal. E eu acho que esta decisão centralista em nada favorece a coesão territorial. Aliás, é tão sério, tão justo e equitativo o desenvolvimento do país surge no dia seguinte a que Castelo Branco seja reconhecida como região europeia do empreendedorismo. E no ano em que Braga e Coimbra estiveram associadas à criação da Global Startup Cities, que é um importante projeto de apoio ao empreendedorismo à escala europeia. O que é que eu acho? A palavra é difícil. O que é que eu acho? É que este governo está a demonstrar, mais uma vez, o completo desnorte na definição das políticas públicas e um desprezo crescente pelas diversas regiões do país que todos os dias se esforçam para gerar emprego e competitividade de escala. Muito bem. Deixa-me ouvir então o Duarte acerca deste tema. Duarte, dou-te aqui 2 ou 3 minutinhos, por favor, porque entretanto há bocado eu perdi-me aqui e o tempo já me está aqui a fugir. Mas em relação a isto, deixa-me ouvir qual é a tua opinião. Achas que é mais uma prova de centralismo ou isto foi assim um prémio ao futuro líder do PS? Bem, eu aqui queria falar então muito brevemente das 2 dimensões, não é? Uma, por um lado, há a questão da forma, que é importante, acho que o Rui Pedro referiu e bem, a questão do centralismo, não é? Que, enfim, infelizmente já fomos habituados a ver sempre o mesmo ciclo de nos dizerem que em Lisboa há condições para isto e, portanto, tem cada vez mais condições para ter cada vez mais coisas e o resto do país fica esquecido. E aqui é importante, não é só a questão do Porto, não é? Mas como o Rui Pedro também referiu, todas as regiões deste país que precisam do seu desenvolvimento e que, infelizmente, foram deixadas quase ao abandono. Mas depois existe também a dimensão do conteúdo. E aqui a dirigir-me precisamente à ideia da questão deste organismo relacionado com o empreendedorismo, acho que tem muito a ver com a noção de economia que se tem. E eu acho que esta noção, não é, de quase um rebranding do capitalismo, nesta perspectiva individual de cada pessoa lança a sua própria empresa, acho que vai contra a ideia de comunidade e, sobretudo, não só dentro de Portugal como um todo, mas também, sobretudo, à escala europeia. Supostamente, os ideais europeus, ou que fundaram a União Europeia, eram os de solidariedade, eram os de uma comunidade de países que se entreajudassem para permitirem um desenvolvimento mais uniforme, digamos, e uma riqueza mais distribuída. E acho que isso não se consegue com mais um organismo qualquer que sirva para fomentar o empreendedorismo. Acho que é importante saber como, sobretudo quando enfrentamos crises ambientais como a questão das alterações climáticas, como potenciar o desenvolvimento mais a nível local em comunidades e não só com esta perspectiva individual das pessoas criarem as suas empresas, mas acho que é mesmo preciso essa perspectiva mais comunitária, uma perspectiva de comunidades e entre si as pessoas juntarem-se para potenciarem o seu próprio desenvolvimento económico, e acho que aí a questão do centralismo, como é evidente, é um enorme entrave também. Muito bem. Tiago, diz-me o que é que tu pensas em relação a isto. Exatamente. Isto não é novidade para ninguém. Em 2018, a Universidade do Minho já tinha chegado à conclusão, através de um estudo que efetuaram, que Portugal era o país mais centralizado da Europa. Mas também acho que é injusto dizer que a culpa de Portugal ser um país centralizado é deste governo. Não me parece que isto tenha sido algo que aconteceu entre 2015 e 2021. Por outro lado, acho que podemos dedicar um tema ao centralismo. Eu sou completamente crítico do centralismo que Portugal sofre. Acho que posso usar mesmo o termo sofre, principalmente nós que somos aqui da região de Tâmega e Sousa,
Mas falando do tema que foi trazido, eu acho que